Meu boa noite, meu bom dia, minha boa tarde, meu boa tarde, minha boa tarde? Enfim, bom alguma coisa para você. Está sintonizando aqui nas vibrações internéticas do sono. E, finalmente, depois de muitos episódios de qualidade duvidosa gravados enquanto eu dirigia, e depois de duas enquetes sobre que atividade eu falaria hoje, eu estou trazendo aí algumas antiguidades para falar, contar uma história de guerra, né? Nosso quadro já consagrado aqui nesse podcast, que é o Histórias Reais de Guerra. Eu seleciono, onde eu seleciono algum, eu estou soluçando, onde eu seleciono alguma antiguidade que eu tenho aqui e que eu sei de quem foi e conto essa história dessa pessoa para vocês. Hoje eu selecionei, baseado na enquete, o item de um brasileiro, né? Ficou ali Polônia e Brasil na última enquete, quase deu empate. Então, estou trazendo hoje aí um pequeno dossiê do, do sargento José Taranto Pellegrini, esse homem aí bonito que você vê nessa fotografia que está na thumb do podcast. Então, falando aqui alguns dados pessoais do, do, do José Taranto Pellegrini, me perdi aqui no que eu estava falando, eu dei uma pausa aqui, fui fazer alguma coisa. Assim, dados pessoais aqui do José Taranto Pellegrini, isso aí podia ser um corte, né, no podcast, mas não tem corte esse podcast. Ou quando tem, eu aviso que tem errado. Foi um rapaz que nasceu no dia 20 de março de 1911. Ele fez carreira no Exército. Ele não foi quer dizer, com certeza ele foi convocado. A maioria das pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil foram convocados. O número de voluntários não foi assim tão grande e muitas das pessoas que se voluntariaram foram recusadas por motivos políticos, por motivos de não passar na seleção de saúde mesmo, e por ter uma priorização de pegar pessoas que já tivessem feito ali o serviço militar. Aí às vezes você tinha muitos voluntários que eram mais velhos, não eram aceitos, ou que eram novos, estavam na idade, mas não tinham feito o chamado tiro de guerra, que seria o cumprimento do serviço militar obrigatório, ou feito algum uma outra, não tenha feito uma outra passagem no exército ali também obrigatória, seja da reserva, né? A ideia era pegar militares da reserva e que estavam ali na faixa de idade adequada. Eu não lembro agora qual que é. Mas ele já era uma pessoa que estava dentro do exército, fazia carreira. Ele se alistou no exército no dia 1º de novembro de 1929. Então, bem antes aí da Segunda Guerra Mundial, ele já sentou praça no exército, como se diz, né? Então, a data em que você entra no exército é sentar praça. Não é conhecida a data em que ele se casou, nem a data dos filhos, mas a gente sabe que, pelas pesquisas que eu fiz, na primeira metade da década de 40, que corresponde ali à Segunda Guerra Mundial, o José ele já era casado e já possuía 5 filhos. Dentro das coisas que eu tenho aqui, é, tem algumas fotos dele, uns 5, 6 fotos. E uma dessas fotos ele endereça para a mulher dele e para as filhas, para 5 filhas. Eu acho que tem um filho no meio ali. E ele não coloca o nome, ele coloca os apelidos, né? Então não tem nem como pesquisar direito aí quem seriam essas pessoas, não coloca o nome da esposa também. Enfim, aqui são vários apelidos. Ele tinha um irmão também, que era o Edson Taranto,
que se alistou na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas dele eu praticamente não tenho nenhuma informação. Depois eu tenho até que procurar informações sobre o Edson. Na verdade, eu vou procurar agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá, não achei aqui no livro aqui de registros que eu tenho de soldados e marinheiros e aviadores da Segunda Guerra Mundial. Ele não era da Marinha de Guerra. Poderia ser, então, muito provavelmente de da Marinha Mercante. Ou não se alistou ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas não atuou em nenhuma frente da Segunda Guerra Mundial, no caso aqui na defesa costeira do Brasil, ou no transporte de tropas, né, lá para a Europa. Beleza. Vamos lá. Continuando aqui, entrou no exército no dia 1º de novembro de 29, como está colocado aqui. No dia 3 de agosto de 1943, foi promovido a primeiro sargento no 14º Regimento de Infantaria, em Recife, Pernambuco. Ele embarcou para a Itália no dia 22 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, a bordo do navio General Mendes, naquele que seria conhecido como terceiro escalão da FEB rumo à Itália, né? Eu já fiz muitos podcasts aqui sobre veteranos da FEB, então já expliquei os escalões em diversos momentos, mas ninguém é obrigado a lembrar disso e ninguém é obrigado também a saber disso que está chegando agora aqui no podcast. Então, repetindo aí para quem já sabe, a FEB foi mandada, os brasileiros foram mandados em 5 escalões para a Itália. O primeiro escalão em 1944, ali no mês de julho, esqueci agora, vai ser mandado primeiro. E depois o segundo e o terceiro escalão são mandados juntos. Cada escalão tem por volta aí de 5.000 soldados. São mandados um regimento completo e outras unidades auxiliares, o que não estão ali de suporte. Então, o segundo e o terceiro escalão eles foram juntos para a Itália, ainda em 44, né, no dia 22 de setembro, saem ali do porto do Rio de Janeiro e rumam para a Itália. O segundo escalão levando o primeiro regimento de infantaria e o terceiro escalão, que seria o navio General Mendes, levando o 11º regimento de infantaria do Exército Brasileiro. Então, vão ser dois regimentos que vão ser mandados para a Itália. E quando o segundo e o terceiro escalão foram mandados para a Itália, ali você completou as unidades que o Brasil mandaria para a Itália. No sentido assim de que o plano era mandar, nesse período, exatamente 3 regimentos de infantaria para compor uma divisão. Então, que era a primeira divisão expedicionária, que foi primeiro o 6º regimento de infantaria, depois o primeiro, junto com o 11º. Os outros 2 escalões, né, dos 5, o 4º e o 5º escalão, eles não mandaram regimentos preparados e prontos para o combate. Eles mandaram soldados para recompletamento, equipe de apoio, para outras funções principalmente. A equipe de recompletamento era basicamente ali o pessoal que vai ficar na retaguarda, e o objetivo deles era recompletar os soldados que eram feridos, que eram mortos, ou para necessidade, precisa aumentar, precisa ter mais soldados para uma operação e etc. Então eles eram convocados ali do centro de recompletamento, ou do depósito de pessoal da FEB, que ficava estacionado em Francolise, na Itália, né, uma região onde essas equipes de apoio e tal, o quartel, os barracks, né, enfim, o acampamento da FEB ficava. Enquanto isso, os regimentos eles iam avançando
subindo a batalhana em combate. E lá em Francolis você tinha um centro de treinamento, centro de recompletamento, várias atividades importantes eram feitas ali, mais vinculadas à logística, de receber materiais, mandar esses materiais para frente de combate, fazer manutenção de várias coisas, né, dos veículos, enfim, e assim por diante. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, o Taranto sendo mandado ali para a guerra, ele vai fazer parte da segunda companhia de petrechos pesados do 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria. Então, o que é uma companhia de petrechos pesados? Uma companhia de petrechos pesados é uma companhia de armas pesadas, né? Petrechos aí são apetrechos, né? Então, metralhadoras pesadas, como as Browning M modelo 1919, que eram armas metralhadoras estadunidenses de calibre .30, que eram amplamente utilizadas pelo exército estadunidense e que foram fornecidas para os Estados Unidos, para o Brasil, perdão. Então, cada batalhão ele era dividido em várias companhias. E uma dessas companhias era uma companhia de petrecho pesado. Então, uma companhia especializada em fornecer ali as metralhadoras, o apoio de fogo mais intenso, mais pesado. Então, temos as metralhadoras, a questão ali de bazucas, né, os lanças-rojões, eles eram empregados ali por essa a companhia de petrechos pesados e outros tipos de armamento mais pesado também. Eu até deixei um material aqui muito simples, mas selecionado aqui para ler, né? O que é uma companhia de petrecho pesado. Tem um Instagram chamado CHO Militaria, é uma loja de um brasileiro que é um dos principais estudiosos aí do Brasil na guerra. E ele tem uma loja que vende réplicas de uniformes, blusas comemorativas de guerra, enfim, relacionadas à Segunda Guerra e outros momentos também. E aí ele, recentemente, ele até postou uma foto de brasileiros numa posição de tiro, com uma metralhadora pesada, e aí ele colocou aqui, né, o que era uma companhia de petrechos pesados. Era uma companhia contida em cada um dos 3 batalhões existentes nos regimentos responsáveis pelo apoio de fogo no nível tático das operações do próprio batalhão. O seu armamento principal consistia em metralhadoras Browning 1917A1 refrigeradas a água. Então, se você lembrar, talvez, aí, de filmes da Primeira Guerra Mundial e dessas metralhadoras, você vai ver que o cano da metralhadora ele é grosso. Ele tem ali onde coloca aquela fitinha, né, que a metralhadora vai com a munição, a metralhadora vai puxando. E aí o cano, ele não é um cano fininho, ele tem um cano grosso, né, bem volumoso na frente. E na verdade, esse cano, essa parte grossa, você colocava água ali dentro. Você tem um cano, você tem 2 canos, um cano grosso e o cano ali dentro, que é por onde sai a munição mesmo, né? Enfim, para direcionar a munição. E ao redor ali, você tem esse outro cano, mais grosso, que você coloca água dentro dele para manter a metralhadora sempre refrigerada, já que ela esquentava muito rápido, né? Uma cadência de tiros ali muito grande. Então, os Estados Unidos deu esse equipamento para o Brasil. Já era um equipamento mais antigo. Os Estados Unidos usou essas metralhadoras até o final da guerra, mas ele costumava usar uma versão mais atualizada dessa metralhadora, que era o Brown 1919. Mas a gente sabe que para o Brasil eles deram, na maioria, essas metralhadoras. O Brasil usou a outra também, um pouco mais moderna. Ela é muito parecida, né? Só que ela tem refrigeração a ar. Então ela é mais leve, porque ela não tem que ter essa refrigeração por água ali no cano dela. E a água, claro que deixa muito mais pesado ali todo o conjunto da arma. Usavam essas metralhadoras refrigeradas a água, os morteiros de 81 milímetros. O morteiro é uma
mini peça de artilharia que usa trajetórias parabólicas para atingir os seus alvos. Então, um morteiro, para quem não sabe, é basicamente um cano oco, né, comprido, mas que ainda pode ser facilmente carregado ali por um grupo de soldados. E aí você tem uma granada, né, uma bomba, que a gente chama de granada, e você coloca essa granada na boca desse cano, que é o morteiro. Ele fica inclinado ali, então ali você regula para onde o tiro vai, né, para mais longe, para mais perto, de acordo com a inclinação. E você soltando ele na boca do cano, ele vai escorregar pelo cano, vai bater lá no fundo que tem uma espoleta, vai dar uma faísca, uma ignição, vai ter uma explosão e vai jogar essa granada para longe, né, para onde o cano está direcionando. Esse é o morteiro de 81 milímetros, a granada de 81 milímetros, e também usavam as metralhadoras Browning M2, que é calibre 50. São metralhadoras mais pesadas do que as Browning 1917 e 1919, que eram metralhadoras de 30 milímetros, que é assim um calibre de um fuzil também, né? Que é um calibre, não é pouca coisa. Mas o ponto .50, sei lá, você abre aí a sua mão, uma bala de ponto .50 ocuparia uma grande parte aí da sua mão estendida. Ela é bem grande. Beleza, então isso é uma companhia de petrechos pesados. Ou seja, normalmente, pessoal que vai ver bastante ação. Pessoal que vai ver bastante combate, ou vai estar próximo dos locais de combate, oferecendo esse apoio de fogo. E ele era um sargento, ele é um primeiro sargento. O primeiro sargento é uma patente muito importante ali no nível tático, no nível da organização de um pelotão, de um grupo de combate. Né? Você tem que ter um sargento ali, um primeiro sargento, cumpre um papel importante nessa organização e principalmente nos momentos de combate. Continuando lendo aqui, né? Então ele foi para a Itália como integrante dessa companhia de petrechos pesados, do 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria. O desembarque do 3º Escalão aconteceu em Nápoles no dia 6 de outubro. Então eles saíram no dia 22 de setembro e chegaram na Itália no dia 6 de outubro. Pouco tempo depois do desembarque, as tropas foram mandadas para o campo de treinamento em Pisa, ali onde recebiam equipamento dos Estados Unidos, complemento de roupa. Os brasileiros lutaram com os seus próprios uniformes na Segunda Guerra Mundial, mas eles recebiam complemento de capacete, equipamentos chamados arnês, né, as lonas, cinto, suspensório, para os portas-munições dos Estados Unidos, lá na Itália, as armas. E isso tudo era feito no centro de treinamento. Então aqui é um momento importante. E o 11º Regimento de Infantaria, ele teve menos tempo de ser treinado para ser jogado em combate. Porque o Brasil estava numa situação muito difícil no Monte Castelo, precisava de soldados o mais rápido possível. O 11º Regimento de Infantaria foi o último a deixar o campo de treinamento, se dirigindo para a frente de batalha de Monte Castelo no dia 1º de dezembro. Foi o último a deixar, dos regimentos a deixar o treinamento, mas tanto o 1º como o 11º Regimento de Infantaria do Brasil tiveram menos tempo para o treinamento. Bem, vamos ver aqui. No dia 14 de abril de 1945, aparece uma fotografia com material bélico alemão capturado em Gadio Montano. Se eu não me engano, ele aparece aí em Gadio Montano. Tem uma foto muito bacana, é uma foto com um pelotão, basicamente, de brasileiros, tirando fotos, que tiraram essa foto do lado de uma casa e de uma região camuflada, tem uma camuflagem do exército atrás, entre umas árvores, e todos eles estão dispostos ali posando com armas, com várias armas alemãs capturadas, principalmente armas pesadas. Então, as bazucas alemãs, que eram chamadas de Panzerstreck,
metralhadoras pesadas, tinham fuzis. Então, é uma foto que eu acho muito, muito bacana mesmo. Com a vitória na Europa, né, o fim da guerra, o José foi mandado de volta para a comuna de Francolise, que era lá onde os brasileiros ficavam acampados, um acampamento fixo. Uma outra coisa que a gente não tem informações do José em combate. Assim, a gente pode supor que, por fazer parte de uma companhia de petrechos pesados, ele participou de combates, né? É provável que tenha participado de combates. E também porque ele recebeu uma medalha. Na foto é essa medalha aí, com a fita vermelha, que é a medalha de sangue do Brasil, uma medalha entregue para os feridos e mortos em combate durante a guerra. No caso da morte, se dava para a família a medalha. No caso do ferimento, você recebia a medalha e um diploma, um certificado da medalha, que constava o dia e o local onde você foi ferido. Né? Esse documento, constando o dia e o local de ferimento, ele é muito raro, né? Mais raro, muito mais raro do que a medalha. E é interessante porque você pode ver ali em que local, em que dia aquela pessoa foi ferida e buscar se aquele dia corresponde a um dia de um combate importante dentro né, de uma campanha ou não foi dentro de um ataque, mas num bombardeio alemão, enfim, coisas que aconteceram com muita frequência, mesmo fora do momento de combate direto. Ele recebeu essa medalha, ele foi ferido em combate. O Estatuto da Medalha lá ferido, é, numa posição de objetivo, onde você está diretamente, o inimigo te colocou diretamente ali, exposto ao perigo, enfim. Com a vitória na Europa, então, ele foi mandado de volta para Francolise, junto com o resto dos brasileiros, em julho de 1945. Nesse local, as tropas da FEB se reorganizaram para retornar ao Brasil. Após a concentração em Francolise, a tropa a qual pertencia o José Taranto rumou para Nápoles. De lá, você teria o embarque nos navios e o desembarque no Rio de Janeiro. Esse embarque aconteceu no dia 4 de setembro de 45, no navio General Meigos, o mesmo que levou ele, né? E chegou aqui no Brasil no dia 17 de setembro no navio. Foi condecorado aí o José Taranto com a medalha de campanha. Eu tenho a medalha de campanha dele, a medalha de participação, a medalha de guerra, também é a medalha pelo esforço de guerra, e a medalha de sangue. Também ele trouxe uma medalha, que é essa outra medalha sem fita na imagem, que é a medalha pela liberdade do mundo. É uma medalha que os italianos fizeram para os brasileiros, então isso é interessante. Os italianos, é uma medalha souvenir, foi entregue por algum governo local ali da Itália, ali de uma comuna, né, seria um estado, um município, que produziu algumas medalhas e distribuiu para os estadunidenses e para o Brasil. E é interessante isso, que eles produziram uma versão da medalha específica para o Brasil, ou seja, mostrando que existia um reconhecimento muito forte, porque eles não fizeram, por exemplo, uma medalha para o exército polonês. Assim, deve ter alguma, mas naquela região, para o exército polonês ou para outra nacionalidade que lutou integrando ali os Estados Unidos e a Inglaterra na Itália. Então essa medalha tem duas versões. Tem uma versão com a bandeira dos Estados Unidos atrás, né? E uma versão com a bandeira do Brasil. Essa medalha aí, a parte de trás dela, tem uma bandeira do Brasil e uma medalha italiana. Então é interessante para a gente pensar aí como que foi esse reconhecimento profundo dos italianos para com nós brasileiros que lutamos na Segunda Guerra Mundial, como a população italiana é muito agradecida até hoje pela participação do Brasil, se comemora, se toca o hino nacional, toca a canção do expedicionário, veste as crianças com bandeira do Brasil, com cobrinha, com o símbolo da cobrinha fumando, e, e é legal, né? É uma relação que a gente tem aí, transatlântica, na luta contra o fascismo com os nossos italianos antifascistas, né? Aqueles que eram antifascistas, cara, que tinham muitos e muitos mesmo fascistas.
Inclusive lutamos contra eles também. E, enfim, falando logo aí das outras coisinhas que temos nessa imagem, tem aí um pinzinho, um broche da cobrinha fumando. Né? Esse broche ele trouxe da Itália, ele foi feito na Itália, em Firenze, se eu não me engano, lá nessa cidade italiana. Ela produziu muitas coisas para os brasileiros. Ela produziu bordados, produziu esses embleminhas, pulseirinhas de recordação, de souvenir, e muitos brasileiros trouxeram de volta isso aí para casa. Depois da guerra, o José Taranto ele continuou no exército, continuou fazendo ali a sua carreira militar. Em 25 de agosto de 1947, foi promovido a segundo tenente, já que ele era primeiro sargento. Então, a próxima patente era o de tenente, segundo tenente. E no ano seguinte, em 1948, foi promovido a primeiro tenente. Em 1949, ele servia no 19º Batalhão de Caçadores e ele vai ser transferido nesse ano para a 17ª Circuncisão de Recrutamento como delegado do 2º Departamento de Recrutamento em Salvador, na Bahia. Foi promovido a capitão numa data que eu não pude encontrar, inclusive pesquisarei melhor. E também foi promovido a major em uma data que também não consegui descobrir aí quando exatamente. Ele tem a medalha de 30 anos de serviço no Exército, significa que ele fez uma carreira de pelo menos 30 anos, o que daria aí para ele se aposentar mais ou menos na primeira metade da década de 60, até 65, pode ter servido até mais tempo, não sabemos, mas assim, analisando o que é provável, início e primeira metade da década de 60. Então, a pesquisa essa aqui foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz de veteranos de guerra, que eu tenho coisas aqui salvas. Inclusive, vou até anotar aqui que eu devo refazer a pesquisa, né, ver se eu acho mais informações. Muitas vezes a gente encontra. Estou pegando aqui no caderno. Estou escutando aí o barulho do caderno para anotar aqui. No caderno onde eu anoto as coisas que eu pesquiso. As pessoas e tal, né? Colocando aqui o ok, o que está faltando. Eu vou colocar aqui, repesquisar José Taranto. Eu tenho, dentre as fotos dele, tem fotos dele novo, tem foto dele velho, mais velho, né, no posto de major. E isso é muito legal, muito interessante você se acompanhar ali pelo registro fotográfico a carreira, né, a vida de uma pessoa. Então, vou colocar aqui, repesquisar José Taranto Pellegrini. Até porque esse nome Pellegrini ele pode ser escrito de muitas maneiras, né? Do jornalista, por um jornalista, por um documento. Pode ser com dois L's, pode ser com dois N's, enfim. Então, essa é a história aí que eu trouxe para hoje, a história de guerra. Observe aí a imagem, né? Tem uma foto dele, tem a medalha, tem duas medalhas, né? A medalha de sangue, por ter sido ferido, que é uma das medalhas aí mais procuradas. Não é uma medalha tão rara, é fácil de achar ela é cara, mas é fácil de achar. Você teve muitos feridos, né? Logicamente, muitos mortos. Então, infelizmente, é uma medalha fácil de se encontrar. E tem a medalha pela libertação do mundo ali, que foram os italianos que deram, e o pinzinho, o brochezinho da cobrinha fumando, que inclusive, se eu não me engano, nessa foto você pode ver que na gola dele tem o bottom. É exatamente esse mesmo aí, certo? Então, completando aí 30 minutos de podcast, acho que é um tempo bom. Deu para contar a história completa do José. Claro que tem menos detalhes em relação a outros veteranos, né?
Mas, no geral, esse é o nível de detalhe que a gente consegue encontrar sobre os veteranos. Ah, foi promovido em tal data, serviu em tal data, foi transferido, né, de, de um lugar para o outro, do 19º Regimento, não sei o que, de caçadores, para tal lugar. Enfim, não se tem muito detalhamento maior do que isso, é muito difícil, é mais raro você encontrar um detalhamento maior. Então é isso, boa noite. Tá aí a história de guerra desse podcast. Colocarei outro, outra enquete no Instagram e vamos ver qual será o próximo país que eu vou falar aí para vocês.